E aí, terceiro, tudo bem? Terceira série do ensino médio, saudade de vocês, tá? Faz tempo que a gente não se vê, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser, tá? Aí no Luísa. E eu fiz esse vídeo aí para vocês, para te dar uma noção de novo, né, dos clássicos aí, fazer com que você lembre dos clássicos da sociologia, porque o Enem gosta muito desse pessoal aqui. Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, tá? Os dois primeiros alemães, né, e o Durkheim francês, tá certo? Então, são só ideias básicas para a gente começar. Outros vídeos virão, a gente vai resolver questões do Enem, né, e vai também comentar outros assuntos importantes, tá? Vamos pegar, por exemplo, turma, um conceito do Durkheim chamado consciência coletiva. Em primeiro lugar, Durkheim, ele não se era um sociólogo do final do século XIX, início do XX, tá? Ele fez uma análise do capitalismo, mas não uma crítica ao capitalismo, análise da sociedade capitalista. Tá? Diferente de Marx, ele não intencionava desenvolver uma teoria para derrubar o capitalismo. Não, de forma alguma. O Durkheim, ele analisa as instituições sociais. Ele é um sociólogo que ele se preocupa com o fato social, tá? Como a sociedade funciona, a dinâmica dela, as instituições, a força que as instituições têm sobre os indivíduos, tá? É isso que interessa ao Durkheim. Então, ele desenvolveu o conceito de consciência coletiva, tá? E ele fala que o conjunto de crenças e de sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade, tá? Que formam um sistema, é a consciência coletiva. Muitas vezes nós nos comportamos diferentemente quando estamos na massa, né? Em relação ao nosso comportamento assim sozinho. Mas em meio à massa, em meio ao coletivo, nós nos comportamos diferente do Durkheim. Ele tinha essa intenção de analisar a sociedade como um todo. Tanto é que o que importava mais para ele era o fato social. O objeto de estudo dele era o fato social, que era coercitivo, que se impunha ao ser humano, se impunha com força. Por exemplo, o Estado se impõe, as leis se impõem a você, você tem que obedecer. A família se impõe, a escola se impõe com regras, com normas, com disciplina, tá? Então, são fatos sociais, tudo que é exterior e que se impõe, né, ao ser humano. Isso interessava a Durkheim, tá? Durkheim também desenvolveu dois conceitos, turma: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ele dizia que dentro dessa dinâmica do sistema capitalista, tá, você tem a solidariedade orgânica, porque a mecânica era das sociedades mais arcaicas, mais primitivas, tá? E a orgânica é a nossa solidariedade. Por exemplo, nós aqui, tá? Nós estamos num vídeo, internet, recurso tecnológico. O que isso significa? Se o Durkheim, né, estivesse aqui, ele dizia, olha, isso é uma forma de solidariedade orgânica, porque são mecanismos de uma sociedade mais complexa, tá? Então, não esquece. Durkheim, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, tá? Outro conceito do nosso pensador aqui, anomia. Anomia, na visão dele, tá? Seria a ausência de regras, ausência de limites, ausência da força da lei, que pode gerar um distúrbio, um desmantelamento tão grande do sistema que pode beirar o caos. A anomia seria, né, a visão, né, do caos que poderia se implantar na sociedade a partir de uma falta, de uma ausência de leis, de uma ausência de controle, certo? Então, o conceito de anomia, quer dizer, contrária ao direito,
contrário às normas, às leis, ao sistema jurídico. Tá? Muito bem, Karl Marx. Karl Marx viveu no século XIX, tá? Foi o pai do socialismo, o pai da teoria do comunismo. Karl Marx ele fazia uma crítica radical ao capitalismo, queria derrubá-lo por meio de uma revolução armada. E quem faria essa revolução? A classe proletária, a classe trabalhadora. Karl Marx ele tinha uma visão de conflito de classe. Ele dizia que havia uma luta de classes, sempre houve na história, e ele dizia que dentro do capitalismo, duas classes são antagônicas. Quais são elas? A burguesia, que domina os meios de produção, e o proletariado, que na visão dele vendia a sua força de trabalho em troca de um salário. Então ele enxergava aí um conflito de classes. Ele dizia, olha, esse conflito de classes tem que fazer com que o proletariado pegue em armas para fazer a revolução, derrubando o capitalismo, implantando o socialismo para chegar ao comunismo, que na visão dele seria uma sociedade perfeita. Mas que, turma, quando foi aplicado isso na história, tá? Tanto na Rússia, quanto na China, quanto em Cuba, tá? No leste europeu e em outras áreas, tá? A teoria do Marx transformou-se em ditadura na prática, principalmente na época do stalinismo com do Stalin na União Soviética, uma ditadura comunista violentíssima, certo? Então ele desenvolveu os conceitos de alienação ligado ao mundo do trabalho, onde só tinha valor dentro do capitalismo o ter e não o ser, tá? Também desenvolveu o conceito de fetiche da mercadoria. Karl Marx falava que na modernidade o homem trata a mercadoria como um objeto de adoração, tá? Você vê, por exemplo, celular, né? Karl Marx nem viu isso, né? Não mais se ele vivesse agora. O celular muitas vezes é objeto de adoração na vida das pessoas. Por isso que ele criticava tanto o capitalismo, porque ele achava que o capitalismo era capaz de enfeitiçar, de levar as pessoas à ilusão completa, principalmente com a questão da mercadoria. Tá? Desenvolveu também o conceito de mais-valia, que seria, na visão dele, a exploração sobre o trabalho do operário. Tá? Um conceito marxista. Tá? Conceito de ideologia também, a ideologia da classe dominante, uma interpretação da realidade segundo valores que são determinantes naquela época, naquele momento. Tá? Materialismo histórico, outro conceito de Karl Marx, porque, segundo Marx, a economia era fundamental para se compreender a realidade do ser humano, a vida real, a vida concreta, a vida material, tá? E não a vida espiritual, porque Karl Marx ele era ateu materialista, tá? Analisava apenas as relações econômico-sociais, tá? Materialismo histórico, tá? E analisava a relação entre as classes antagônicas. Também desenvolveu, a partir do Hegel, tá? Antecessor de Marx, o conceito de dialética. Tá? A dialética seria a mudança constante. Você pega, por exemplo, na história, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, a dialética é constante aplicada ao materialismo, dando origem às mudanças no sistema. E o Weber. Weber é outro alemão sociólogo, tá? Que foi muito importante em sua época, chegou até mesmo a presenciar o tratado, a assinatura do Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha. Tá? Weber desenvolveu conceitos como ação social, tá? Como dominação, como tipos sociais. Então, Weber, diferente do Durkheim,
que se interessavam muito pelo coletivo, diferente do Marx, que desenvolveu a teoria das classes, do conflito de classes. O Weber, ele desenvolve a teoria da ação social. Ele acha que a ação das pessoas, as suas escolhas, tá? As escolhas que você faz na vida, que nós fazemos, ele acha que as nossas crenças, comportamento, ética, ações, tá? Tudo isso tem uma função importante na dinâmica do sistema capitalista, tá? Ele também desenvolve 3 conceitos de dominação: legal, tradicional e carismática, tá? Dominação legal, o Estado sobre o indivíduo está dentro da lei, é função do Estado. A polícia tem um poder, por exemplo, muito grande sobre as pessoas. E isso está na lei, portanto, é uma dominação legal, dizia Weber. Dominação tradicional, aquela relação, por exemplo, entre suzerano e vassalo, senhor e súdito, né? O senhor da casa grande, por exemplo, uma dominação tradicional. E a dominação carismática, a dominação, por exemplo, de uma autoridade que tem carisma sobre as pessoas, né? Muitas vezes manipulando, controlando, mas que as pessoas, né, se deixam muitas vezes dominar também devido ao carisma, uma forma de dominação segundo Weber. Então, turma, Durkheim, Marx e Weber são, né, 3 grandes sociólogos clássicos, revisitados de tempos em tempos, que são cadeira cativa em qualquer prova de vestibular, em qualquer prova de Enem, tá certo? Então, terceira série, um grande abraço, obrigado pela atenção, tá? Vamos ter paciência, vamos perseverar, tá certo? Que, se Deus quiser, a gente vai estar junto o mais breve possível, tá? Então, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau.